E a gente começa o primeiro bloco do Encontro Saudável com boas novas, com boas notícias, principalmente para aquelas pessoas que estão muito preocupadas com o crescimento cada vez maior do câncer em nosso país. Eu converso com uma das maiores autoridades do Paraná, o Dr. Luiz Sérgio Espírice, que é médico oncologista do Centro de Oncologia do Oeste do Paraná, COP. Tudo bem, Dr. Luiz? Tudo bem, obrigado, Soraya. Eu tenho uns dados aqui, eu queria começar o assunto falando sobre eles. É uma estimativa do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, onde eu separei os números da região sul do país, que é o que nos interessa nesse momento. É uma distribuição proporcional de 10 tipos de câncer mais incidentes, uma estimativa para 2016. Aqui foi definido por sexo, os tipos de câncer, e são preocupantes, e como o Dr. Luiz Sérgio tem essa experiência vasta no assunto, eu queria comentar aqui por alto e queria que o senhor falasse a respeito disso. Bom, somando os 10 tipos de câncer, que seria próstata, traqueia, bronco e pulmão, cólon e reto, estômago, esôfago, cavidade oral, laringe, sistema nervoso central, bexiga, leucemias, mama feminina, colo e reto, traqueia, bronco e pulmão, colo do útero, estômago. Enfim, nós estamos falando apenas dos 10 separados por sexo, tem muito mais. Mas somados apenas na região sul, a estimativa para 2016 é de 34.430 casos novos e para as mulheres 26.110. É um número preocupante? É. É para a gente se preocupar? Claro que sim. Mas o Dr. Luiz vai falar para a gente onde a medicina evoluiu, até onde ela evoluiu neste momento, o que tem de novo no diagnóstico e no tratamento desses 10 tipos de câncer que foram nominados pelo INCA, ou até outros tipos de câncer que o senhor possa nos informar aqui, doutor Luiz. Então, o nosso registro de câncer, Soraya, ele não é muito preciso. Mas quando você fala em números assim, às vezes as pessoas podem não entender a dimensão do problema. Mas para que você tenha uma ideia e fique fácil de entender, excetuando-se câncer de pele, que é o mais frequente nos dois sexos, em ambos os sexos, então é importante entender que uma entre cada 4 pessoas ao longo da vida terá um câncer. Então, ou seja, 25% da população em algum momento da sua vida vai ser acometido por um câncer. E nós costumamos dizer assim, que nenhuma doença talvez aí ao longo da história teve tanto a ideia de sofrimento e de morte quanto o câncer tem. Mas as pessoas pensam só na incidência elevada e as pessoas não veem aquilo que nós curamos hoje. Então, aquelas pessoas que são curadas, às vezes elas nem falam que tiveram câncer, mas em média nós curamos 3 entre cada 4 cânceres que se nos apresentam. Então, as pessoas não levam em conta isso. Então, o que se vê são aqueles casos que não são curados, que realmente carregam sofrimento, até que a pessoa nos deixe, enfim, dando a impressão de que o câncer não tem cura. Isso não é verdade. Então, 3 em cada 4 casos de câncer que chegam até o consultório são curados hoje. Você perguntou então sobre o que há de novo. Isso. Então, vamos falar no que era o velho, né? Então, classicamente, o tratamento de tumores ele sempre é feito à base da cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Nós que já estamos na oncologia há quase 30 anos, então nós vimos muitas mudanças, não nas modalidades de tratamento. Ou seja, nós continuamos tratando o câncer com cirurgia, com quimioterapia e com radioterapia. Só que as cirurgias se tornaram, de uma maneira geral, menos agressivas, menos invasivas, como as videolaparoscopias, as técnicas melhoraram, os procedimentos anestésicos melhoraram. Na radioterapia, os aparelhos mudaram completamente. Então, as antigas bombas de cobalto foram substituídas por novos aceleradores lineares, com técnicas mais modernas, com menos sofrimento também, com maior poder de tratamento, bem como a quimioterapia. Então, aquelas drogas antigas, algumas delas nós continuamos usando, mas só que foram acrescentadas ao nosso arsenal de tratamento drogas novas com muito menos efeitos colaterais, também com maior poder de tratamento, e agora nós estamos vendo, todo mundo está assistindo, o crescente número das chamadas drogas-alvo, que são drogas, na verdade, que nós não podemos chamá-las de quimioterápicos, com poucos efeitos colaterais, e que eu acho que é o caminho realmente da cura no futuro, até sem procedimentos como cirurgia, enfim, E hoje boa parte dos tumores não são mais submetidos à cirurgia. Hoje nós tratamos a maior parte dos tumores, ou boa parte deles, com quimioterapia, com radioterapia ou com a combinação das duas coisas.
Certo. Doutor Explícito, o Jornal da Associação Americana de Medicina divulgou recentemente, no mês de maio, o mais recente estudo comprovando que os efeitos positivos da prática de exercícios regulares podem reduzir o risco do aparecimento de até 13 tipos de tumores. Essa é a informação que nós temos. Agora eu te pergunto, a prevenção, ela passa pela atividade física constante, nesse caso específico? Eu digo sempre o seguinte, eu digo não, né? Todo mundo sabe que nós somos aquilo que nós comemos, que pensamos e que fazemos. Então nós precisamos ajudar a nossa casa, que é o nosso corpo. Com isso, eu digo aos pacientes que se ele tivesse que escolher entre uma quimioterapia, claro que nós fazemos todas as coisas, mas se você tivesse uma arma para escolher, eu tenho ou uma nutrição adequada, junto com uma atividade física, ou a quimioterapia. O que é mais importante? Então existem muitas situações que é melhor você escolher uma alimentação adequada e atividade física. Claro que se você puder juntar as coisas, melhor. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que uma alimentação adequada e uma atividade física regular, na verdade, ela não reduz só a incidência de câncer, ela reduz a incidência de todas as doenças crônico-degenerativas. Dentre elas, doenças ósseas, articulares, doenças cardiovasculares e também o câncer, que nós consideramos como uma doença crônico-degenerativa. Ou seja, você tem uma base genética e é muito importante que se entenda a diferença entre aquilo que é genético e aquilo que é hereditário. Hereditário é aquilo que passa de uma geração para outra. Genético é um defeitinho nosso que lá no momento da concepção do embriãozinho já se formou um embrião com algum defeito genético da pessoa, por exemplo, no caso da oncologia, os oncogenes, que predizem que a pessoa virá a ter um tumor no futuro. Agora, se em cima dessa base genética você jogar um fator ambiental, como alimentação adequada, como hábitos ruins de vida, falta de atividade física, você tem a fórmula perfeita. Né? Você tem a fórmula perfeita para você desenvolver um câncer. A gente tem acompanhado muito o trabalho do COP, é uma coisa que me chama a atenção. A gente está relacionando direto todos os assuntos do Cascavel Rosa, que é um movimento muito forte que tem em Cascavel, que nasceu em Cascavel e se expandiu o Brasil afora. A gente fala muito da questão da saúde da mulher, né? Então eu queria tocar nesse assunto agora aqui com o Dr. Luiz. As mulheres, claro, receber a notícia, o diagnóstico de câncer é sempre devastador, a gente sabe disso, para quem recebe, para a família, enfim. As mulheres são conhecidas por terem uma força interior muito grande mediante diversos tipos de problemas, inclusive de saúde. Mas tem situações que abalam bastante, e uma delas é a questão da queda do cabelo, né? Isso daí afeta muito a mulher, eu recebo muitos e-mails com esse tipo de pergunta. Todo tratamento quimioterápico necessariamente vai levar à queda de cabelo, doutor? É uma boa pergunta. Então, quando se fala em quimioterapia, as pessoas imaginam que quimioterapia é uma coisa só. Então nós temos um número enorme de classes de remédios quimioterápicos. Alguns deles caem cabelo, outros não caem cabelo, alguns deles causam náusea, outros não causam náusea, alguns deles afetam mais a medula óssea, outros não. Então os pacientes também tentam relacionar a potência do remédio com o grau de efeitos colaterais que eles provocam. Certo. Nem sempre um remédio que não provoca queda de cabelo é um remédio fraco, como se pensa. Não. Às vezes a ação dele é mais na medula óssea, às vezes a ação dele é mais no aparelho digestivo, enfim. Então os efeitos colaterais não são relacionados à potência do remédio necessariamente. E existe um número enorme de quimioterápicos que não provocam a queda de cabelo, que nós chamamos de alopécia. É um equívoco fazer essa associação. Não então, pode. Mesmo porque existe um protocolo para cada caso, né? Existem protocolos. Então nós temos aí hoje à nossa disposição cerca de 200 quimioterápicos que usados isoladamente ou agrupados 2 a 2 ou 3 a 3 fazem o que nós chamamos de um esquema de quimioterapia, que são aplicados de maneiras as mais diversas possíveis, às vezes semanalmente, às vezes mensalmente, às vezes a cada 21 dias, então de acordo com os protocolos da ciência, com os chamados estudos de fase 1, fase 2, fase 3, que nós aplicamos. Bem. Doutor Explícito, o diagnóstico, como eu falei, do câncer é sempre devastador para quem recebe e para a família também, né? Qual é o suporte, o apoio que hoje o COP tem para oferecer para esse paciente, né? Para essa família? Existe uma equipe multiprofissional por trás? Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse serviço. Existe. Hoje o câncer ele tem que ser tratado de maneira multidisciplinar, onde você, de cara, você tem que ter no mínimo 3 profissionais. Então, o cirurgião oncológico, o oncologista clínico e o radioterapeuta.
E junto com isso você tem as demais profissões que nos ajudam, no caso a psicologia, onde você, se possível, você deve ter um oncopsicólogo, que é uma pessoa com formação para isso, e também um onconutricionista, uma onconutricionista, nesse caso. Mas eu te digo, Soraya, que assim, talvez o maior apoio seja a maneira como o profissional vai oferecer essa notícia ao paciente e aos familiares. Então você pode chegar para o paciente e dizer, olha, você tem um câncer, fecha a porta, resolve o problema seu, mas não o dele. Ou então você pode, na primeira consulta, ter um tempo à disposição para você passar a notícia, para você ouvir as dúvidas, ouvir as queixas, dizer como vai ser o seu tratamento, enfim, os resultados do tratamento. Então isso desgasta um pouquinho o profissional, mas talvez o grande apoio, e cabe a nós profissionais, fazermos com que o doente viva bem, com que o doente se trate bem e até com que o doente morra bem. Então isso, quem escolheu essa profissão, enfim, tem que saber conviver com isso. Eu fiz essa pergunta para o Dr. Sagai há algum tempo e eu fiquei impressionada com a resposta dele e isso me lembrou agora, o que o senhor falou me lembrou bastante. Quando vocês escolhem essa profissão, né? Muitas pessoas ficam se perguntando, gente, porque deve ser difícil, né? Diariamente, todos os dias, o senhor tem uma situação em seu consultório, no seu dia a dia, de ter que dar esse diagnóstico, ser portador dessa notícia e não sabe qual vai ser a reação da pessoa. E conviver com isso até o fim, né? Então, quer dizer, como é que o senhor lida com isso no dia a dia? O homem explícito, né? O ser humano. Às vezes é um pouquinho difícil, Soraya. Tem situações, o meu consultório é feito sempre pela manhã. Então eu digo que às vezes tem finais de manhã que eu preciso realmente parar um pouquinho e respirar para poder depois almoçar. Mas é uma bela especialidade, faria de novo, uma bela chance de você, assim, você crescer como ser humano, espiritualmente, enfim, faria de novo. Eu realmente tenho uma paixão por essa especialidade. Que bom. Doutor Explícito, obrigada por ter vindo aqui hoje, dar esses esclarecimentos, né? Eu acho que todo mundo tem alguma dúvida, todo mundo tem um parente, um amigo, alguém que está passando por essa situação ou já passou e se identifica com esse tipo de relato. Se você tiver alguma dúvida e quiser encaminhar para o Dr. Explícito, tem o site do COP também, que a gente pode mostrar para vocês aqui embaixo. Qual é, doutor? ClínicaCOP.com.br. COP COOP. Isso, de Centro de Oncologia do Oeste do Paraná. Então não perca tempo, vai lá, escreve, tire a sua dúvida, vá conhecer. Tem uma coisa incrível que eu acho muito bacana, e vocês estão vendo as imagens agora, quando o paciente finaliza o tratamento, tem lá um sininho, né? É o som da vitória. Eu chego a me arrepiar quando eu vejo essas imagens. É muito bonito mesmo, né? Amigos, familiares, de quem teve essa ideia, doutor Explícito? Essa ideia foi do Dr. Márcio, do oncologista clínico. Eu acho que foi uma bela ideia. Os pacientes se sentem muito bem com isso. É mais um item no caminho da humanização do tratamento. Exatamente, e que é tão importante, né? Obrigada mais uma vez. Obrigado, Sérgio. Tenha uma excelente semana e bom trabalho. Vocês também.